Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Verso 1, nós vamos para a segunda parte da história das origens. A história das origens. Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a palavra do Senhor. Domingo passado nós começamos com uma pergunta: Gênesis é fato ou ficção? E nós dissemos que responder a essa pergunta é muito importante, uma vez que a posição que eu e você adotarmos sobre a natureza deste livro, se é fato ou se é ficção, determinará não somente o modo como nós o interpretamos, como também a maneira como nós enxergamos a vida. E demos 3 exemplos. Primeiro, se Gênesis é ficção, estaria em xeque não apenas o conteúdo dos 3 capítulos fundacionais de toda a Bíblia, capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, mas estaria em xeque a veracidade das palavras de Jesus e de 10 dos 27 livros do Novo Testamento que tomam Gênesis como fato e não como ficção. Dissemos ainda que se a história da queda de Adão e Eva no pecado é ficção, se Gênesis 3 não é um fato histórico, se não houve uma queda literal no pecado por parte do primeiro casal, Adão e Eva, que representavam a raça humana, se isso não foi literal, então não houve estado anterior à queda, estado de inocência. Nenhuma culpa poderia ser atribuída a nós. Em outras palavras, se a história de Adão e Eva no pecado, caindo no pecado, é ficção, nós não somos pecadores por causa de nossa própria rebelião voluntária contra Deus. Nós somos simplesmente pecadores no sentido mitológico, ficcional. Mas Gênesis 3 é fato, não é ficção. E por fim dissemos que se o dilúvio não é uma história real, mas um mito criado para ensinar certas verdades eternas, essa história mitológica até poderia ensinar que Deus não gosta do pecado. Só que se fosse mito ou ficção, a história do dilúvio, isso faria perder a temível verdade de que Deus intervém sim na história para julgar o pecado e o pecador. E a exemplo dos dias de Noé, o julgamento cabal dos tempos do fim, que nos aguarda, não passaria de um argumento mitológico. Portanto, gente, não é pouca coisa você tomar Gênesis como ficção, ainda que inspirada por Deus, porque colocaria em xeque essas e tantas outras questões fundamentais para nós. Gênesis é fato. O ponto de partida para responder se Gênesis é fato ou ficção é estabelecer que Gênesis faz parte da Escritura Sagrada e, como parte da Escritura Sagrada, portanto, nos foi dado por Deus e fala a nós com autoridade divina. Gênesis, por exemplo, está incluído no que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Gênesis é inspirado por Deus, portanto, Gênesis é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Gênesis, como parte da Escritura inspirada, nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Gênesis, portanto, é um livro inspirado por Deus. É a revelação de Deus à humanidade. Entretanto, a inspiração divina do livro de Gênesis não resolve tudo.
sobre ser fato ou ficção. Por quê? Porque Deus também inspirou ficção na Bíblia. Uma mãe me procurou hoje cedo, falando de seu filho de 9 anos, que ouvindo eu pregar a primeira parte dessa mensagem, antes de eu dizer que Deus havia inspirado parábolas, o mocinho de 9 anos disse: mãe, mas Jesus falou também em parábolas. Se você acha difícil acompanhar meu sermão, esse menino de 9 anos não acha. E aí, ele está coberto de razão. Dizer que Gênesis é inspirado por Deus não resolve-se o problema de Gênesis, se Gênesis é fato ou ficção, porque Deus inspirou narrativas imaginárias, alegorias. Juízes 9, de 7 a 15, nós lemos, Jesus falou em parábolas, inspirado por Deus. Existem textos poéticos, existem textos alegóricos, então Deus inspirou tanto ficção como fatos na Bíblia. Gênesis é fato histórico e não ficção. Por quê? Por que nós devemos ler Gênesis como história? E é isso que eu quero te mostrar hoje à noite. Afinal, nós temos uma serpente falando no capítulo 3 de Gênesis. Nós temos narrativas que muitos tomam como mitológico, como alegoria, e que de algum modo ensinam verdades espirituais inspiradas por Deus. Mas veja, eu quero que você saia daqui hoje à noite convicta, de que Deus nunca intencionou que nós lêssemos Gênesis achando que fosse alegoria, parábola. E eu vou te apresentar algumas razões. Eu quero, na verdade, te apresentar como a Bíblia, como um todo, vê o livro de Gênesis. Será que a Bíblia, como um todo, vê o Gênesis como ficção inspirada por Deus, ou vê Gênesis como fato histórico inspirado por Deus? Quero te dar 5 argumentos. Primeiro, como qualquer autor que quer ser lido com justiça, você precisa olhar para a estrutura do livro, e nós vamos olhar em primeiro lugar para a estrutura de Gênesis, para a estrutura da composição do livro de Gênesis, para a gente ver se Moisés, quando escreveu Gênesis, queria que nós lêssemos Gênesis como mais uma mitologia, só que agora inspirada por Deus. E nós vamos descobrir que a estrutura de Gênesis não permite isso. Gênesis está estruturado de um modo a que o leitor chegue à conclusão de que se trata de história. Segundo, eu quero que você olhe comigo para a teologia do salmista. Os salmistas no Saltério, os cânticos de Israel, olharam para Gênesis, tratando Gênesis como fato ou ficção. Terceiro, quando Jesus falou de Gênesis, ensinou Gênesis, Jesus tratou de Gênesis como uma parábola? Ou Jesus tratou de Gênesis como uma história real? Em quarto lugar, muita gente compara a Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, 9, do 1 ao 11, com mitos da antiguidade. E será mesmo que Gênesis se parece com essas mitologias? E por fim, por que Gênesis escolheu, ou Deus escolheu que Gênesis fosse escrito na linguagem em que está escrito? Se Gênesis é histórico, e se Gênesis se propõe a contar a história das origens do universo, por que Deus inspirou esse livro na forma de prosa histórica e não em linguagem científica? Você pensa que não? Mas no final das contas, as pessoas na academia dizem assim: espera aí, tudo bem, você pode até dizer que isso é história, verdade de Deus, mas não é linguagem científica, então não serve para a academia. Será? Vamos lá, primeiro, a estrutura da composição de Gênesis. O relato da criação, Gênesis 1 e 2,
O relato da queda e de suas consequências na criação, Gênesis 3 e 4. O relato do dilúvio, Gênesis 6, 7, 8 e 9. O relato dos descendentes de Noé e da origem das nações, Gênesis 10 e 11. O relato da história dos patriarcas, de Abraão até José no Egito, Gênesis do capítulo 12 ao 50. Enfim, o livro todo de Gênesis está costurado como um único documento histórico. E Moisés costura esse documento histórico de duas maneiras. É uma costura de dois pontos, muito bem amarrados. Primeiro, são aquelas partes de Gênesis que a gente detesta ler. Aliás, aquelas partes que onde aparecem na Bíblia a gente detesta ler. Quais são elas? Genealogias. As genealogias é a primeira costura, é o primeiro ponto de Moisés dizendo: leia isso como história. O segundo ponto da costura é o artifício literário que amarra a história, desde a criação do céu e da terra, em Gênesis 1:1, até a morte de José, aos 110 anos, e o embalsamamento dele lá no Egito, em Gênesis 50, versos 25 e 26. Esse artifício literário que amarra tudo, do primeiro ao último versículo, mostrando para nós, isso aqui não é para ser lido como alegoria, isso aqui não é para ser lido como parábola, isso aqui é uma história muito bem costurada. As genealogias, em primeiro lugar. As genealogias conectam todos os personagens, todos os acontecimentos históricos anteriores e posteriores, com a descendência direta de Adão e Eva, em Gênesis 1, 2 e 3. E isso demonstra para nós, como eu já disse, que Moisés, o autor do livro, para ele, toda a história de Gênesis, desde o início, deve ser entendida como uma única narrativa histórica, apresentando pessoas reais, acontecimentos que existiram. Com efeito, Abraão, Isaac, Jacó são apresentados como pessoas históricas reais que descendem diretamente de Adão e Eva. E, portanto, Adão e Eva também são considerados personagens históricos reais, a partir dos quais nasceu a raça humana. E ainda mais, gente, se você for para Lucas, para o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, você vai descobrir que a genealogia de Jesus, escrita por Lucas, amarra Jesus com o primeiro homem criado por Deus, Adão. Ou seja, Jesus nasceu em carne. É um fato histórico, ninguém pode negar isso, sob pena de não ser salvo. Jesus é Deus que se fez homem, é um personagem histórico, real, ele nasceu em Belém. Nós celebramos o nascimento dele todo ano. Tudo bem que pode não ter sido em dezembro, mas não importa. Ele nasceu em Belém, conforme diziam as profecias. Nasceu na forma humana. E Lucas conecta Jesus, a ascendência de Jesus via Maria, conecta Jesus com Adão. Vocês acham que se Adão fosse um mito, Lucas, inspirado por Deus, teria conectado Jesus com um homem mitológico chamado Adão? Óbvio que não, gente. Portanto, Lucas, inspirado por Deus, quando escreve o Evangelho, ele entende que Jesus descende, na linhagem humana, ele descende desde Adão. E Lucas complementa em Lucas 3:38. Adão, criado por Deus. Não é parábola. Então, veja a estrutura primeiro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, verso 1.
Eu quero que você enxergue, eu não vou ler todas as genealogias em Gênesis, não se preocupe com isso, mas eu quero que você identifique na genealogia o que Moisés está fazendo. Ele está contando como a humanidade vai se expandindo. E ele está conectando essa expansão com Adão, criado por Deus, em Gênesis 1 e 2. Olha Gênesis 5, verso 1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele, criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete. E por aí vai. Veja, Adão deu origem à raça humana. Essa genealogia diz isso. Gênesis 10, verso 1. Gênesis 10 é depois do dilúvio. Noé, que entrou na arca com seus filhos e noras, de onde eles descenderam, de quem, melhor dizendo, eles descenderam de Adão e Eva. Eles entram na arca e apenas eles são preservados. E aí o capítulo 10 traz para nós uma genealogia que vai contar como a humanidade se refez depois que o dilúvio destruiu tudo e todos, exceto os que estavam na arca. Gente, isso não é para ser lido como mito, como alegoria. É história. Gênesis 10, 1. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. E aí vai contando isso. Olha o verso 32 do capítulo 10. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Quais clãs? Do clã de Sem, do clã de Cã, do clã de Jafé. Olha que trava-língua. Clã de Sem, clã de Cã, clã de Jafé. A humanidade, depois do dilúvio, descendeu deles que tiveram muitos filhos. Não é para ser lido como um mito. É para ser lido como história. Gênesis 11, verso 10. Este é o relato da família de Sem. Família de Sem, Sem, filho de Noé. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salar. E aí a genealogia percorre. Veja o verso 24. A genealogia chega no verso 24 e diz: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Quem é Terá? O pai de Abraão. Verso 27. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão. De onde surgiu o pai de Abraão? Do clã de Sem, filho de Noé. Abraão é descendente de Sem e de Noé. Gênesis 11, 31. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. E aí vem o capítulo 12, que começa a história de Abraão. Percebeu, gente?
Moisés, o autor de Gênesis, sob a inspiração do Espírito Santo, tomou todo o cuidado de costurar sua narrativa histórica, partindo da criação dos céus e da terra, depois partiu da criação de Adão e Eva, seus descendentes, passando por Noé, seus descendentes após o dilúvio, até chegar a Abrão, que, como diz em Gênesis 11:31, Abrão partiu em direção à terra de Canaã. Em outras palavras, gente, Moisés nunca intencionou que este livro de Gênesis fosse lido como peça de ficção inspirada, uma parábola ou alegoria inspirada, mas como fato histórico inspirado por Deus, da primeira à última palavra do livro, isto é, o Deus que criou os céus e a terra é o Deus que criou Adão, que se conecta por descendência com Abraão, Isaque e Jacó, por meio dos quais nasceu Jesus. É só você ler a genealogia de Lucas 3, de 23 a 38, que liga, como já disse, Jesus a Adão. Então, em primeiro lugar, as genealogias de Gênesis costuram o livro de tal modo que não deixa dúvidas de que Moisés, seu autor, intencionou, almejou que nós lêssemos este livro como história inspirada. E aí você começa a entender qual é o propósito teológico de Gênesis. Presta bem atenção. O propósito teológico de Gênesis é mostrar que aquele povo que Deus começou com Abraão tem como Deus o único Deus possível, o Criador dos céus e da terra. Então, essa é a primeira costura. As genealogias impedem que você e eu leiamos Gênesis como ficção. A segunda costura, a expressão introdutória, que diz assim, em uma das versões, este é o relato de, ou expressões semelhantes, esta é a gênese de, estas são as gerações de. Eu vou mostrar onde isso aparece em Gênesis. São 10 partes, que começam com essa expressão do hebraico toledá, expressão introdutória que ocorre 10 vezes em Gênesis. A primeira delas em Gênesis 2:4. Esse artifício inicia com... são elos que vai ligando a corrente do livro. Olha Gênesis 2:4. Este é o relato da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. E aí eu quero te mostrar agora, passei comigo em Gênesis, você vê como é que essa expressão toledá no hebraico, ou este é o relato de, vai ligando pedaços da história, para você ler isso como histórico. Primeiro, a introdução do livro. Como todo bom livro, Gênesis tem uma introdução, e a introdução de Gênesis é Gênesis 1:1 até 2, verso 3. É a história da criação. É a introdução. E aí vem o primeiro toledá, verso 4 do capítulo 2, o relato da criação dos céus e da terra. Depois, pula para Gênesis 5:1, o relato dos descendentes de Adão. Outro toledá. Depois, Gênesis 6:9, o relato dos descendentes de Noé. Depois, Gênesis 10:1, o relato dos descendentes dos filhos de Noé. Depois, Gênesis 11:10, o relato das famílias de Sem. Gênesis 11:27, o relato da família de Terá, pai de Abrão. Gênesis 25:12, o relato da família de Ismael. Gênesis 25:19, o relato da família de Isaque. Gênesis capítulo 36, o relato da família de Esaú. Gênesis 37:2, o relato da família de Jacó. 10 vezes toledá, ou
essa é a descrição de, este é o relato de. Portanto, gente, esse artifício literário, o uso dessa expressão toledar, ou este é o relato de, esta é a geração de, conecta como uma corrente ininterrupta a criação de Adão, ou antes, a criação dos céus e da terra, a criação de Adão e Eva, a queda no pecado, conecta isso tudo com as histórias sobre o dilúvio, as origens das nações, a vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, os 12 filhos de Jacó, histórias que para Moisés são fatos, e ele quer que a gente enxergue isso. Para você ter uma ideia, gente, nenhum documento histórico encontrado do porte de Gênesis teria sido lido diferente disso. Por exemplo, o Dr. James Hoffmeier, professor de arqueologia do Oriente Médio, olha o que ele escreveu. Textos genealógicos, como os que se acham em Gênesis, esses textos genealógicos no Antigo Oriente Médio, por sua própria natureza, são tratados com seriedade pelos estudiosos e não descartados de forma arrogante como inventados ou fictícios, mesmo que essas listas sejam truncadas e seletivas. A estrutura do livro de Gênesis, como história de família, indica que as narrativas devem ser entendidas como históricas, conectando-se nas origens de Israel com Adão e Eva, o primeiro casal e pais de toda a humanidade. As narrativas estão tratando de acontecimentos reais, com a participação de personagens históricos, e isso inclui Gênesis de 1 a 11. O autor da narrativa esforça-se bastante para colocar o Éden no âmbito da geografia conhecida do Antigo Oriente Médio, não um país das maravilhas inventado no estilo de Nárnia, fecha aspas. Portanto, gente, se a pessoa que lida com textos é uma pessoa séria e coerente, ela vai levar em conta como o autor de Gênesis estruturou o seu livro. Porque a forma como um livro é estruturado diz para você como o autor quer que você o leia. E Gênesis está costurado por genealogias e recurso literário, esse toledar, conectando partes de uma história na outra. Começando com a criação, terminando com a morte de José no Egito. A composição do livro de Gênesis diz para mim e para você que quando abrimos Gênesis 1, verso 1 e começamos a ler, nós estamos lendo uma história e não uma alegoria. Segundo, a teologia do salmista. Os hinos de adoração de Israel, os hinos, por que eu vou para a teologia dos salmos? Por que eu vou para os salmos? Porque as canções de um povo moldam esse povo. Você quer conhecer uma nação, você quer conhecer uma gente? Preste atenção nas letras das músicas dessa gente. Por isso que é assustador o que a gente ouve nas playlists por aí. As músicas de uma gente dão forma a essa gente. Revela o que eles de fato acreditam, revela quais são seus valores, revelam suas visões de mundo. Preste atenção nas letras das músicas e você vai saber o que crê quem ouve. Isso é sério. Os hinos de adoração de Israel colocam a narrativa da criação no mesmo patamar histórico de todos os atos de Deus em favor do seu povo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Salmo 136. Abra lá comigo. O Salmo 136 começa do verso 1 ao 4 com uma doxologia, uma expressão de adoração, do verso 1 ao 4. E aí, a partir do verso 5, o salmista nos dá as razões pelas quais nós devemos louvar o Senhor. Qual é a primeira razão pela qual nós devemos louvar o Senhor? Sua obra de criação. Salmo 136, verso 5.
Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que fez as luzes celestes, seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, seu amor dura para sempre. Veja, louve ao Senhor, porque Ele é um Criador habilidoso. A história de Gênesis 1 e 2, portanto, para esse salmista é tomado como história. Ele criou isso, tal como está em Gênesis 1 e 2. Agora, eu quero que você preste atenção, porque sem qualquer ruptura aparente, e sem qualquer indicação de que o salmista começará a escrever agora com uma veia mais histórica e não mais poética, menos literal, afinal, ele veio descrevendo a criação e agora ele vai começar a narrar a história. Não, ele liga a criação com a libertação de Israel do Egito. Porque a libertação de Israel no Egito é um fato histórico, tanto quanto Gênesis 1 e 2 é um fato histórico. Olha o verso 10, até o verso 9 ele veio falando da criação, seu amor dura para sempre, louve o Senhor. Na mesma pegada, ele conecta com uma história, a história da libertação do Egito. Verso 10, deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Seu amor dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito. Seu amor dura para sempre. Agiu com mão forte, braço poderoso. Seu amor dura para sempre. Ele conectou a criação com a libertação do Egito e usou esses dois grandes acontecimentos como motivo para o povo de Deus louvar o Senhor. Ele é o Criador e Ele é o Redentor. A história da criação, para o salmista, é tão histórica, factual, quanto a história da libertação do Egito. E aí o mais impressionante, do verso 13 ao 22, ele vai falar da abertura do Mar Vermelho, da condução do povo através do deserto, vai falar da derrota dos reis que estavam ocupando a terra, que os hebreus possuíram, ele vai falar do dom da terra, versículos 23 a 26. E aí no verso 23, olha o que ele diz. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, seu amor dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, seu amor dura para sempre. Eu quero que você perceba que na teologia do salmista há uma continuidade natural entre os atos da criação, os atos da libertação do povo do Egito e a provisão durante a peregrinação pelo deserto, tomada da terra, e o sustento do povo durante os dias em que eles cantavam esse salmo. Na teologia do salmista, não existe o mito da criação, a ficção inspirada que foi a criação, e aí a gente lê aquilo como uma ficção que nos inspira e nos dá algum norte. Não, para o salmista, para Israel, os cânticos dessa gente revelam não apenas que é histórico o relato da criação, como também motivo de louvor. E João viu isso no céu, quando da revelação do Apocalipse. Olha o Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Por que tu és digno? Porque criaste todas as coisas. E todas as coisas existem porque o Senhor as criaste segundo a tua vontade. Na teologia dos cânticos do povo de Deus, Gênesis é história. A estrutura da composição do próprio livro de Gênesis revela
que Gênesis é história. E Jesus? Quando Jesus abria as Escrituras, quando ele abria Gênesis, de que modo Jesus viu Gênesis? Jesus poderia ter endossado a ideia de que Gênesis é uma parábola, como alguns querem crer e nos fazer crer. Mas não. E eu vou citar Jesus, não para dizer que se Jesus não tivesse falado especificamente de Gênesis, nós não poderíamos ter Gênesis como nós temos. Não. Porque ele não falou de um monte de coisas que está no Antigo Testamento e a gente tem como verdade de Deus. Eu cito Jesus, porque se você se diz discípulo de Jesus, você tem que acreditar no que Jesus diz ser verdade. Está na essência do discipulado. Acreditar no Mestre, segui-lo e fazer sua vontade. Quando nós trazemos o ensino de Jesus sobre a historicidade de Gênesis, o que eu estou dizendo é que muito interessa a nós, discípulos, saber como Jesus interpretava Gênesis. Olha o que ele vai dizer, Mateus 19, verso 3. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? A pergunta em si já é capciosa. E aí Jesus diz: vocês não leram as Escrituras? Lembra de 2 Timóteo 3? Toda a Escritura inspirada por Deus. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. As Escrituras, Gênesis 1, 27, ele vai citar Gênesis 1, 27, ele vai citar Gênesis 5, verso 2, ele diz assim: as Escrituras registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, citando Gênesis 2, 24. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Veja, a argumentação de Jesus assumiu, gente, que Deus é o criador do primeiro homem e da primeira mulher. Jesus cria, Jesus ensinava que Adão e Eva existiram, tal como nós temos nas Escrituras. E mais, Jesus diz que foi Deus quem instituiu o casamento. Não é ideia de homens, não é convenção cultural. Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva e uniu os dois, tornando-os uma só carne. Gente, essa argumentação revela a crença de Cristo na compatibilidade dos dois relatos paralelos da criação, de Gênesis 1 e 2, porque ele cita dos dois capítulos. Jesus, portanto, quando lia Gênesis, Jesus tomava Gênesis como história real e não uma parábola, e não uma alegoria. Aliás, olha o que Jesus diz em Marcos 13, 19. Jesus diz que Deus criou o mundo. Como? De que modo? Tal como dizem as Escrituras, tal como nós temos em Gênesis. Então até agora eu te dei 3 argumentos para você abrir Gênesis e falar: é história o que eu estou lendo. Primeiro, a estrutura do livro. Quer que você o leia como história. As genealogias conectam isso, os artifícios literários. Segundo, a teologia do salmista, os cânticos de Israel. Viam na criação, como está em Gênesis, a mesma historicidade que eles dão, com razão, à libertação do Egito e outras coisas que Deus fez pelo povo ao longo da história redentiva. E nós vemos Jesus abrindo Gênesis e tomando Gênesis como literal.
Jesus seria constrangido numa universidade na cadeira de antropologia. Imagina Jesus na USP, ali na Universidade de História da USP, dizendo: vocês não leram a Bíblia? Desde o início, Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. Meu Deus! Imagina Jesus falando isso. Macho e fêmea, homem e mulher. Uniu os dois em casamento, em aliança, tal como está historicamente registrado em Gênesis. Mas eu quero te dar um quarto argumento. Nada do que foi dito até aqui, a estrutura da composição de Gênesis, a teologia do salmista, o ensino de Jesus, nada disso vai ter muito peso para aqueles que consideram o relato de Gênesis como uma mera versão dos relatos da criação que são claramente míticos. Esses relatos circulam no Antigo Oriente. Por exemplo, a epopeia babilônica da criação, as cosmogonias do Egito, da Fenícia, da Mesopotâmia. Se você pegar documentos antigos desses povos, você vai ver ali, de algum modo, eles narrando as origens de todas as coisas. E aí alguns olham e falam: está vendo a semelhança entre Gênesis e todas essas histórias babilônicas, fenícias, mesopotâmicas? E aí sabe o que eles dizem? Eles dizem assim: Moisés, na verdade, o que ele fez foi colecionar esses mitos diversos e, inspirado por Deus, ele copiou e colou o que hoje é Gênesis. Você acredita nisso? Tem gente que fala isso. E louva Jesus, aleluia. Não acredita em Jesus. Um cabra que fala isso não acredita em Jesus. Não, ele copiou, ele colou, e aí um dia foram fazer esse debate. Sim, se você for olhar, gente, existem semelhanças, mas as diferenças são gritantes. Por exemplo, o relato de Gênesis é monoteísta, todos os outros politeístas. A criação é fruto do cruzamento entre deuses. É uma loucura. O relato de Gênesis é monoteísta, a linguagem é concisa, a narrativa é histórica. Mas quando você pega essas cosmogonias dos outros povos, são politeístas, verbosos, exagerados, grosseiramente mitológicos, no sentido fictício, no sentido fantástico, irreal. Não dá para dizer que Moisés copiou e colou sob a inspiração do Espírito. No máximo, o que você pode dizer é que essas cosmogonias dos povos mesopotâmicos, egípcios, babilônicos, no máximo, o que eles fizeram foi perverter uma tradição oral que contava a história da origem, como nós temos na Bíblia. No máximo. Não é o outro caminho. Não foi Moisés quem copiou e colou o que parece ser mais monoteísta de acordo com o que... Não. C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis, professor em Oxford, Cambridge, grande professor de literatura, num dos seus escritos, ele falou que quando alguém chegava para ele e dizia que Gênesis 1, Gênesis 2, a história do dilúvio, etc., Gênesis é muito parecido com os mitos babilônicos, mesopotâmicos, Lewis dizia que nunca perguntava para eles qual era a graduação teológica deles. Sabe que pergunta Lewis fazia para esses caras que queriam comparar Gênesis com mitos? Ele perguntava assim: me diga quantos mitos você já leu do começo ao fim? Quantos? Entendeu o que ele quer dizer? Porque quando você quer comparar Gênesis com qualquer mito, isso prova que você não conhece mitologia. Nada em Gênesis é mitológico. E quem conhece mitologia sabe que Gênesis é história, não mitologia. Portanto, o relato histórico de Gênesis está longe de ser semelhante aos textos mitológicos da antiguidade. Meu último argumento. Alguém vira para você lá na universidade e diz assim: tudo bem, você me convenceu, a estrutura da composição de Gênesis diz que é história. Eu vou pegar seu argumento literário, eu vou ser coerente à interpretação de qualquer texto literário.
A estrutura da composição mostra que o autor intencionou que a gente lesse Gênesis como história. Realmente, a teologia do salmista mostra que eles cantavam sobre a criação e tomando isso como um fato histórico. O dilúvio como um fato histórico. Não, você está me convencendo, eu concordo com você. Gênesis não se parece com a mitologia dos povos antigos. Mas tem um problema, seu amigo da faculdade te diz. Tem um grande problema. A linguagem de Gênesis 1, 2 e 3 não é uma linguagem científica. E não sendo uma linguagem científica, não pode servir para explicar a origem do universo. Eles dizem isso. Então eu quero que você pense um pouquinho comigo. O fato de Deus ter escrito na forma como escreveu, Ele não escreveu alegoria em Gênesis, Ele não escreveu poesia em Gênesis, no sentido, apesar de que a prosa histórica da criação é belíssimamente construído, chega a parecer com uma poesia, mas é fato histórico. Por que Deus não escolheu escrever com linguagem científica? Por que Deus escolheu deixar para nós a história da origem do universo na forma de uma prosa histórica inspirada? Eu não tenho como te responder isso. Eu não sou cientista e muito menos tenho a mente de Deus. Mas eu quero te citar um cientista, Dr. Frederick Arthur Philby, doutor em ciência, professor de química na Inglaterra. Em 1963, ele escreveu um livro chamado Criação Revelada, um estudo de Gênesis 1 à luz da ciência moderna. E ele diz: eis porque Deus não escreveu o relato da origem do universo em linguagem científica. E porque Deus escreveu a história da origem do universo de um modo prosaico, histórico, inspirado. É convincente. Preste atenção. Abre aspas. As ciências que investigam mais profundamente os fatos fundamentais da matéria e da vida são provavelmente a astrofísica, a física nuclear e a bioquímica. Mas essas ciências são escritas não tanto em palavras, como em símbolos. São necessárias muitas páginas de símbolos para discutir a natureza de um único átomo de hidrogênio, por exemplo. Estima-se que para dar um relato completo da posição dos grupos e elos de um único vírus de peso molecular de 300 milhões, seria necessário um livro de 200 páginas para você relatar a composição dos grupos e elos de um único vírus. Se a descrição científica de um átomo de hidrogênio ou de um vírus pequeno demais para ser visto sem um microscópio toma o volume de um livro inteiro, que esperança há de algum dia se fazer um relato científico da criação do homem e do universo? No entanto, Gênesis 1, em sua forma original, usa apenas 76 raízes de palavras diferentes. Se Gênesis 1 fosse escrito em linguagem científica absoluta para dar um relato da criação, não haveria homem vivo ou jamais existiu que fosse capaz de compreendê-lo. Ainda assim, se fosse escrito em qualquer tipo de linguagem científica, apenas os poucos favorecidos seriam capazes de ler Gênesis. Teria que ser reescrito a cada geração para se adequar às novas descobertas e aos novos termos da ciência. Não poderia ser escrito em nossa linguagem científica de meados do século XX, pois nenhuma geração anterior teria sido capaz de ter compreendido seu significado. E para os nossos filhos já estaria desatualizada. A descrição científica do como do universo está além da compreensão de qualquer cérebro humano, mas Gênesis 1 foi escrito para todos os leitores
não para nenhum. Qual seria então o melhor método para o Criador utilizar para, primeiro, dar início ao seu livro, e segundo, estabelecer que o Deus da Bíblia também é o Deus da criação, em linguagem simples, o suficiente para todos os homens em todos os séculos compreenderem? Como Deus faria isso? A resposta é Gênesis 1. A composição mais incrível dentre todas as literaturas do mundo, usando apenas 76 formas de palavras diferentes fundamentais para toda a humanidade, organizadas em um maravilhoso padrão poético, mais livre de qualquer figura de linguagem altamente fantasiosa. Gênesis 1 fornece a abertura perfeita para o livro de Deus, a história das origens, e estabelece tudo o que os homens realmente precisam saber sobre os fatos da criação. Nenhum homem poderia tê-lo inventado. É uma maravilha literária tão grande e impressionante, Gênesis 1, quanto uma planta ou um pássaro. É obra de Deus, suficiente para a compreensão de qualquer criança hebraica, ou pensador grego, ou cristão latino nos corredores da história. Suficiente para a compreensão de cavaleiros medievais, de cientistas modernos, ou crianças em idade pré-escolar. Suficiente para a compreensão de pessoas urbanas, ou pecuaristas, ou pescadores, suficiente para a compreensão dos povos lapões, moradores da região mais gelada do planeta, ou dos etíopes, dos orientais ou dos ocidentais, de ricos ou de pobres, de velhos ou de jovens, de simples ou de instruídos. A linguagem de Gênesis é suficiente para todos entenderem. Somente Deus poderia escrever tal capítulo, e Ele o fez. Gênesis 1 é a história das origens. Por isso, Gênesis não está em linguagem científica. É bastante convincente, gente, essa declaração sobre a origem, sobre a forma de Deus escrever a história das origens. Sobretudo por brotar da convicção de um cientista tão bem treinado, um doutor em ciências. Ademais, o Dr. Philby é direto ao ponto. Pois a mais fundamental de todas as questões, gente, é se Deus falou ou não falou nas Escrituras, como a Bíblia afirma que Deus falou. A questão mais fundamental é se Deus falou a verdade sobre a história e sobre todas as coisas, de um modo que pudesse ser compreendido por qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época. Lá na segunda mensagem desta série, a gente viu que Gênesis trata das origens e dos primórdios de tudo. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou o tempo, Deus criou a matéria, Deus criou o espaço, Deus criou o universo, Deus é o criador do homem e da mulher, Ele é o criador da sexualidade, Ele é o criador da família. Ele nos relatou em Gênesis 3, a origem do mal. Ele não é o autor do mal. Ele proporcionou o meio de salvação para o homem. Deus é o Deus que salva pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É o Deus da graça soberana e também aquele que julga e julgará tanto o pecado como o pecador. Tudo isso e muito mais está relatado em estágios embrionários na história das origens no livro de Gênesis. E em tudo isso, Gênesis serve a um propósito fundamental, que é nos forçar a voltar às origens do que diz respeito aos nossos próprios valores de pensamento. Gênesis está aqui para a gente voltar às origens da nossa visão de mundo, nossa cosmovisão. Gênesis está aqui para a gente voltar às origens de como nós lemos e interpretamos a vida. Gênesis nos força a responder a seguinte pergunta: Deus falou mesmo? Deus falou em Gênesis? Deus revelou a história das origens em Gênesis? Se você responder que não, tudo vira um caos, a vida se torna em caos. Agora, se você responder sim, Deus falou,
Nós temos aqui a história das origens. E temos aqui as lentes pelas quais devemos enxergar homem, mulher, família, o problema do mal, a maior necessidade do ser humano, como deve ser uma família, como é o casamento. Deus nos falou. E eu quero concluir com Hebreus. Hebreus capítulo 1. Porque se Deus falou e Ele falou em prosa histórica, inspirada em Gênesis. E Ele convida você a ir para Gênesis, para conhecer quem Ele é. O autor de Hebreus tinha essa percepção. No capítulo 1, versículo 1, o livro de Hebreus 1, verso 1, mostrando que esse autor tinha essa percepção. O livro diz assim, começa assim, Hebreus 1:1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, o qual, o Filho, foi designado como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Esse Criador do universo é a única maneira de você conhecer Deus. Porque olha o verso 3, o Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, o Filho se sentou no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior ao nome dos anjos. Em conclusão, eu te digo o seguinte: a história das origens remete a Cristo. Porque, como dizia Calvino, a criação é o palco para a exibição da glória de Cristo. Cristo é o Criador. Cristo é o herdeiro. Cristo é o irradiador da glória de Deus, expressando, veja bem, de forma exata o que Deus é. Cristo é também o sustentador de todas as coisas. Cristo é o Salvador e é superior a tudo e a todos no céu e na terra. A história da criação, de fato, é a história da criação do palco para a exibição da glória de Cristo. Por causa de Cristo, todas as coisas foram criadas. A história factual de Gênesis é a narração inspirada por Deus, contando-nos como Ele mesmo criou e sustenta todas essas coisas, para que nesse palco brilhasse a glória do seu Filho, que é a imagem exata do ser de Deus. Com vistas a que você e eu experimentemos, provemos, conheçamos pessoalmente o Senhor e nos alegremos nele eternamente. Então, sim, Gênesis é a história inspirada das origens, é fato, não é ficção. Sim, a serpente falou no Éden. De fato, o diabo falou pela boca da serpente. Tudo que nós temos em Gênesis é fidedigno e serve para contar como Deus armou o palco da história para que seu Filho viesse e brilhasse. E sabe onde, quando o Filho mais brilhou? Quando ele foi pregado na cruz, morreu no nosso lugar, sepultado e depois de 3 dias ressuscitou. É aí, este é o ponto culminante da história da criação. E ele foi para o céu, e ele enviou o Espírito, e ele virá nos buscar. E quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Da parte de Deus, do céu, descerá um novo céu, uma nova terra, como que um templo.
e nós desfrutaremos da presença do Senhor para todo sempre. Gênesis 1 serve a esse propósito, mostrar para mim e para você como Deus armou o palco, onde brilha a glória do Cordeiro que tira o pecado do mundo, a glória do leão da tribo de Judá. E como é fascinante histórias de realeza, não é mesmo? Faleceu a rainha Elizabeth II. Milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, mesmo quem não vive num regime monárquico, se surpreendendo, vendo, procurando conhecer a linhagem da rainha, quem são os próximos herdeiros. Todo mundo encantado com a vida de realeza, porque nós fomos criados para ter sobre nós um rei. E este mundo criado por Ele é para o seu reinado. E Ele está estabelecendo o reino. A igreja são suas agências para o estabelecimento desse reino. A criação é a história do palco de Deus. Oremos. Pai querido, nos dê olhos, nos dê coração para a Tua palavra. Deus querido, nos dê encantamento por essa forma tão espetacular como o Senhor inspirou Moisés para deixar para nós a revelação sobre como tudo começou e para que todas as coisas foram criadas. E o que se espera da criatura criada à sua imagem e semelhança. Ó Deus, dá-nos olhos para ir para Gênesis, buscando conhecer a nossa história, a minha história. Dá-nos olhos para irmos para Gênesis em busca de identificarmos a nossa identidade. Quem somos? Tanta confusão hoje, tanta gente perdida, sem saber o que é e para que veio e para o que está aqui. Dá-nos olhos, dá-nos coração, dá-nos paixão pela Tua palavra, pela Escritura. Que possamos ler as narrativas cunhadas por Moisés sob a inspiração do Teu Espírito. Primeiro para conhecermos quem Tu és e o que Tu requeres de nós. Ó Deus, dá-nos olhos para ver que a criação de todas as coisas foi para que este mundo, este universo, servisse de palco para a grande obra do Cordeiro. Ó Deus, dá-nos olhos para Cristo, dá-nos olhos para o nosso Salvador, dá-nos um coração que ama Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.